Hoje nós vamos brincar um pouco com o tema de espiritualidade artesanal. Sabe por quê? Você alguma vez na vida já comeu comida industrializada? Alguma vez? Pelo riso de vocês, eu acho que nunca. Né? Recentemente abriu aqui em Manaus uma rede de comida italiana. Comida italiana maravilhosa, completamente industrializada. Mas nada contra a comida industrializada. O problema é que quando você vê todo aquele amarelo, todo aquele vermelho, por alguma razão essas cores são boas para o marketing. Né? Elas chamam a sua atenção e você quer ir lá. E você vai. E aí, quando você entra, você já toma um susto, porque o ambiente não é um ambiente muito daqueles que você senta e... Sabe aquelas cozinas italianas? Que você senta e com aquela musiquinha do violino semi-afinado, né? Aquela musiquinha italiana com uma mulher cantando coisas que você não entende, você tem vontade de ficar lá a tarde toda comigo, comendo uma boa pasta e tomando um bom vinho. Né? Isso é uma cocina italiana. O lugar que abriu bem industrializado não é uma cocina italiana. É um fast food. Você entra, propaganda para todo lado, tudo com uma... Você já viu como a comida fast food é linda na foto? Você já viu? É maravilhosa, dá vontade de dizer assim, eu quero aquele sanduíche ali. E aí quando vem o sanduíche, você, não foi esse que eu pedi, o que eu quero é aquele, porque a foto está bonita. E nessa rede que abriu, eu e minha família, já há muito tempo, abriu uma próxima de casa. Manu, vou precisar da sua ajuda. Não vou mais precisar da sua ajuda. Abriu uma rede perto de casa. Relaxa, eu não vou dizer qual é. Começa com R e termina com O. Abriu uma perto de casa e pense numa criançada doida para ir para essa cocina italiana industrializada. Todas as propagandas lindas. Né? Venha comer nhoque, venha comer espaguete e tudo. Fomos. Primeiro que estava atolado de gente. Você já viu como fast food chama a gente? É muita gente. Assim, não fila, mas tinha uma mesa na frente da brinquedoteca. Eu tenho 4 filhos, mas não é um lugar para se sentar na frente da brinquedoteca, nem com 4 filhos. Porque na hora de comer eles querem ficar indo e as outras crianças lá não têm volume. As minhas crianças, nós embutimos um botão de volume, que a gente diminui um pouco, mas as outras não têm, eu não sei. A gente vai fazer um curso de pais algum dia para ensinar como baixar o volume das crianças. Mas a experiência inicial é quase que pede a comida rápido, come e sai. É só para encher a barriga, o mínimo necessário para encher de caloria e ir embora. Essa é a base do fast food. E aí chega a comida. Totalmente diferente da foto. Nunca é igual. Nunca. Aí a primeira garfada, decepção. Sabe por quê? Comida de cocina italiana não se faz em 5 minutos. É impossível. É quase que uma enganação. Sabe aquele conto do vigário que, na verdade, você é o culpado? Porque você sabe que não vai receber e, mesmo assim, você continua fazendo tudo aquilo porque eu quero rápido. E aí a decisão, logo depois de participar dos primeiros 5 minutos comendo aquela comida, foi geral na família toda. Vamos embora. A gente nunca mais vai colocar o pé lá. Porque nós ficamos frustrados, decepcionados e completamente irritados com o resultado do fast food, da comida industrializada, do gosto de plástico, do molho que não é feito com tomate, é com algum corante vermelho. Ou com essência de tomate. Tipo aquela unha de caranguejo, que tem algumas gotinhas da essência de caranguejo. Eu gosto de cozinhar. O problema é que fazer uma lasanha italiana original demora. Se você se aventurar em fazer a massa, pode esperar para passar um dia na cozinha. Mas o resultado
é outra coisa. A cozinha artesanal passa primeiro pela escolha dos produtos. Você tem a experiência de ir para um mercado em que os produtos, aqui em Manaus é complicado, mas em que os produtos são fresh. Sabe? Aquele aipo que você quebra e ele está bem crocante. E falar isso a essa hora é complicado, né? Aquele tomate realmente vermelho, ainda com o caule nele. Tem gente que está me olhando quase que com raiva. Tá tudo bem, Lia? Tudo ok? A Lia está assim, tipo, para. Aí você faz o molho de tomate com o próprio tomate que você comprou. Você consegue balancear exatamente a quantidade de sódio que você deseja. Você então prepara as carnes, não somente carne moída em qualquer açougue, mas você escolhe a carne, você adiciona um pouquinho de carne de porco para poder dar aquele, sabe, aquele gostinho a mais. E quando você termina depois de 4... Oi? MasterChef, assistam muito. No finalzinho, você joga aquele finalzinho daquele verde para poder também comer com os olhos. Aí quando você senta para comer, mesmo exaurido de suas forças, mesmo cansado, e você dá a primeira garfada, vocês já assistiram Divertidamente? Já? Quantos assistiram? Então, aí a sua mente, aí os bichinhos da sua mente começam a pular para todo lado, e o nome disso é êxtase. Mesmo depois de todo o trabalho, porque com um trabalho extenuante, difícil, com a disciplina de se seguir a receita e tudo mais, você finalmente, quando se senta numa mesa bem posta, com seus amigos felizes, porque eles estavam ali com você enquanto você cozinhava, você come do fruto do seu trabalho. Agora comparem cucina italiana artesanale e nhoque feito da abertura de algum pacote com outro pacote de molho vermelho, não é molho de tomate, molho vermelho, colocado junto em algum lugar que esquenta rápido por 3 minutos e chega rapidinho na sua mesa. O que é que você mais come? Na sua vida comum. Fast food ou cozinha artesanal? Ovo. Ovo pode ser feito também bem artesanalmente. Mas a nossa espiritualidade também, de uma forma geral, na nossa cultura atual, tem sido uma espiritualidade fast food, com as mesmas características, com a necessidade de resultados rápidos, com muitos chamativos de marketing, muito vermelho e muito amarelo para venham, vamos lá, que coisa boa, e é lá que você vai encontrar ao Senhor e Ele vai transformar a sua vida, uau! E então você vai no grande conglomerado de encontro com Deus, você se senta e você ouve uma mensagem maravilhosa, você se empolga e você então pede o prato principal, aceita Jesus, chega lá à frente, chora com o pastor e sai de lá sabendo que o seu casamento foi transformado, a sua vida foi restaurada, o seu vício não mais te controla e você chega em casa e você morre de decepção porque você chega em casa para a mesma esposa ou marido, com os mesmos vícios e com o mesmo vazio. E aquela musiquinha de fundo no apelo do pastor não toca em casa. Aí você liga para o pastor, decepcionado, dizendo, pastor, aconteceu algum problema. Eu comi todo o prato que o Senhor disse que ia me nutrir, eu cheguei em casa, eu estou com fome. O que é que eu faço? Ele, não, come de novo. Aí você come. Sabe o que normalmente acontece? Igual com uma vida real, de muita comida fast food, você engorda e não se nutre. Nós somos obesos, desnutridos, até espiritualmente. A partir de hoje, e por 4 domingos, o convite aqui na Comunidade Viva vai ser para nos rendermos, nos dedicarmos à vida feita à mão. Porque nós já estamos fartos da vida produzida em série. Sabe aquelas soluções de caixinha de promessas? Ou as soluções de
livros de autoajuda cristã, que vai transformar a sua vida em uma semana. Existem livros que dizem transforme seu filho em uma semana. Eu tenho um de 11 anos e ele continua deixando o sapato dele desamarrado. Não existem respostas automáticas ou um botão de transformação do seu marido. Eu digo para você, esse botão não existe. Não existe algum botão de mute da sua esposa. Não existe. Não existe um botão ou melhor, um slotzinho como no seu celular para aumentar a memória. Não existe, mas nós estamos acostumados com isso. Portanto, hoje, a partir de hoje, eu queria que nós começássemos a caminhar para uma espiritualidade diferente. Um outro autor chamou essa espiritualidade de a outra espiritualidade. Nós chamaremos de a espiritualidade artesanal, porque é aquela vida moldada por Deus, uma pessoa de cada vez, por toda a vida, com as mãos de Deus e as suas na massa, desenvolvendo a vida até o último dia. Você topa caminhar comigo por 4 domingos? Nós vamos começar lendo Paulo em 2 Timóteo 2. Se você tem algum aplicativo de Bíblia, se você tem a Bíblia em carne e osso ou em páginas, você pode abrir 2 Timóteo 2. Eu peço para você abrir porque eu gostaria que você, chegando em casa, você novamente voltasse à Bíblia. Você voltasse ao que está escrito. Porque uma das características da espiritualidade industrializada, a espiritualidade comercial, é que nós comemos aquilo que alguém faz e traz e fala, come. A espiritualidade artesanal, o gostoso dela, sabe o que é? É sim, talvez você receber algumas dicas de talvez um chefe de cozinha, mas aí você chegar em casa e você tentar fazer você mesmo. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira lasanha do zero. Nunca tentei fazer com a massa. Eu tenho algum problema com massa, né? Fazer a massa do zero, pegando o trigo, pegando os ovos e fazendo eu mesmo. Mas, mesmo fazendo só os molhos do zero, já é uma experiência inigualável. Não, comer aquilo que você mesmo fez, tomando tempo e tudo mais. Quantos churrasqueiros nós temos? Vocês gostam de você fazer o churrasco? Parece que o seu tem um gostinho especial. Não é não, Eduardo? E o seu realmente tem. Eu vou continuar comendo fast food com você. Eu chego na hora, depois de você passar 3 horas fazendo churrasco, eu como o seu churrasco. Mas essa experiência é uma. Experiência melhor ainda é você preparar tudo. Você poder se engajar. Então, o meu pedido a você é que você não se contente com a alimentação que você tem aqui no domingo, por esses 4 domingos. Que você volte para casa e você folheando a Bíblia, você, mas ele disse isso, mas deixa eu ver como é que isso se aplica à minha vida. Porque lá é genérico, aqui é genérico. Na sua vida é específico, no seu grupo de vida. Quantos de vocês estão engajados em grupo de vida semanalmente? Levanta a mão, por favor. Levanta bem alto para eu ver quem é. Tá. Vocês, mais ainda vocês, se engajem no grupo de vida. Em vez de falar sobre a derrota do Flamengo durante a semana, ou sobre se vai chover ou não vai, fala sobre o prato do dia. Né? Talvez até comendo alguma coisa, mas fala sobre a palavra de Deus, sobre como isso se aplica à sua vida, como você não está vivendo isso, como você precisa de ajuda para poder fazer a receita dar certo, porque isso é espiritualidade artesanal. 2 Timóteo 2, 1 diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Paulo, que é o autor disso, lembra aquele cara que caiu do cavalo? Quando ele teve a visão de Jesus falando, por que tu me persegues, Paulo? Ele cai do cavalo, fica cego por 3 dias, depois vem Ananias, um discípulo de Jesus, e passa um tempo com ele. Ananias é usado como instrumento de Deus para trazer de novo a vista a Paulo. Depois Paulo conhece Barnabé e começa a caminhar com os discípulos, e ele começa então a também experimentar essa espiritualidade artesanal, feita pelas mãos de Deus. E Paulo escreve para o seu pupilo, para o seu aprendiz chamado Timóteo. Um carinha novo, provavelmente mais novo que eu, que tinha como Paulo aquele que o instruiu inicialmente na fé em Jesus Cristo, ou
na espiritualidade, na vida com Deus. E o conselho de Paulo em 2 Timóteo, nessa carta de Paulo a Timóteo, é: portanto, você, meu filho Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Você vê como Paulo chama Timóteo? Paulo não era pai de Timóteo. Timóteo tinha um pai, tinha uma avó, tinha uma mãe. O pai de Timóteo era provavelmente até cidadão romano também. Era de cultura grega, cultura helenista. Era provavelmente muito instruído o próprio Timóteo. E Paulo chama de meu filho, já nos lembrando do caráter mestre-aprendiz. Muitas vezes a gente encara a caminhada com Cristo, a vida, a espiritualidade, como algo que seja, tomei uma pílula e vou me curar. Tipo aquelas dietas que a gente faz para perder peso. E o que a gente quer é perder peso, não necessariamente mudar a nossa vida para perder peso. A caminhada com Cristo e a vida, a espiritualidade artesanal, não é uma pílula. É uma caminhada constante com alguém que nasce em relacionamento real. Como Paulo e Timóteo. Paulo chama meu filho. E o primeiro conselho que ele dá para Timóteo com relação à vida, com relação a essa espiritualidade, é fortificar-se na graça de Cristo Jesus. A palavra utilizada por Paulo para fortificar-se é: busque a sua energia na graça de Cristo Jesus. É de onde você vai se nutrir, é de onde você vai pegar os nutrientes e a energia necessária para seguir com a vida. Portanto, sabe onde é o fundamento inicial da nossa vida, da vida como um todo? Não chame de vida cristã, não, porque não existe outra vida. Não existe uma vida cristã, uma vida de trabalho, uma vida familiar. Não, não, não. Existe vida. E a espiritualidade artesanal conecta essa vida, coloca o grande plug da sua vida, o que te energiza na graça de Cristo Jesus. Isso me traz à mente o que Jesus fala em João 15. Você lembra o que Jesus fala em João 15? Quantos aqui são ratos de Bíblia? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E aí depois ele vem falando, dizendo: eu sou a videira, vós sois os ramos, vocês são os ramos. Quem está conectado a mim dá frutos. E no final de João 15, se eu não me engano, verso 5, ele diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Exatamente o que Paulo está falando ao seu pupilo, Timóteo. Está falando: conecte-se em Cristo. É na graça de Cristo que você vai tomar a sua energia toda. Não é na igreja em que você vai. Não é no domingo, quando nós vamos cantar louvores que vão me inspirar para a semana toda. Não, 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 não. Não é no último livro do seu autor predileto. Mesmo que ele seja cristão e fale a respeito de algum aspecto de autoajuda na sua vida. É na graça de Cristo. Sabe o que a graça remete? A graça remete ao sacrifício de Cristo na cruz, que é a base para a vida de todos nós. É de lá que emana tudo o que temos e somos. O sacrifício de Cristo é sim. É na grande demonstração de amor e nas consequências do sacrifício final que nos une a Deus, que novamente nos dá a possibilidade de estarmos conectados a Deus. É essa graça, é a graça de Jesus que nos energiza, que nos dá forças para caminhar. É isso que nós cantamos. Às vezes, talvez inconscientemente, é o que fazemos também em períodos de adoração e louvor, que alguns de nós levantamos as mãos, como se quiséssemos alcançar alguma coisa. Eu lembro na minha época de ultratradicionalismo, que eu levantava as minhas mãos e meio que imitando os outros. Hoje é natural, mas meio que imitando os outros. E aí depois eu ficava pensando: eu estou tentando pegar o quê?
Ou então em uma plateia bem assim, bem dinâmica e com uma congregação bem animada e de mãos para cima, alguns pulando, alguns meio que tentando pegar. Eu espero que o desejo aí seja de todas as formas, até mesmo de uma forma concreta, física, que nós desejemos nos conectarmos com a graça de Cristo Jesus. Porque é somente conectados à videira que temos força. Não há espiritualidade sem Cristo. Eu não sei qual é a religião que você segue, eu não sigo nenhuma, mas é somente conectado a Cristo Jesus que nós temos espiritualidade real. É somente conectado a Ele que nós temos vida. O primeiro conselho dessa espiritualidade artesanal, que nós comparamos à cucina italiana artesanale, é: conecte-se, permaneça conectado, busque a sua energia em Cristo. Tantas vezes a gente busca a nossa energia em atividades. Você já viu que pessoas que estão já no fim da linha, quase se acabando, começam a buscar um monte de coisa para fazer? Tipo um casamento que vai se acabando. A gente imediatamente busca aconselhamento, retiro, livros. A gente compra uma estante inteira de livros na Saraiva para aconselhamento e às vezes parece que pela compra do livro o nosso casamento vai ser transformado. Né? Assim, comprei um livro de comunicação ou então amor e respeito, ou 5 linguagens do amor. Comprei o livro, uau, agora vai dar certo. Obrigado, Jaqueline. Agora vai dar certo meu casamento. Ou então, não, comecei a falar com o pastor, falei com o pastor sobre o meu problema de casamento. Eu posso relaxar que agora Deus vai agir. Não, coitado. Não. É Cristo. É Cristo agindo de forma artesanal, pegando em você e na sua esposa, ou em você e no seu filho, ou só em você, no seu vício. Não só vícios químicos, os mais variados, mas você no seu vício egoísta, narcisista e todos os outros istas. É Deus trabalhando em você. Não há transformação automática. Há conexão na graça de Cristo. E esse é só o início. É só o início. Sabe quando você conecta o plug da guitarra, Alexandre? Cadê o Alexandre? Cadê, Alexandre? Quando você conecta o plug da guitarra e já está com o volume lá em cima, você aí faz aquele... Esse é só o início. Se o cara não tocar, não vai para lugar nenhum. E é aí que Paulo vai. Paulo continua dizendo: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Você consegue ver o caráter artesanal de passagem de um para o outro, desse ofício de quase que fazer violinos, ou do ofício de chefe de cozinha? O caráter da espiritualidade vinda de Cristo não é automatizada, não é industrial. Não é aquela linha de produção. Quantos de vocês trabalham no distrito industrial aqui de Manaus? Ou trabalhavam? Ali? Trabalhavam, que alguns estão perdendo emprego ultimamente ali. Graças a... Não vou passar por aí hoje, não. Está lá a linha de produção. E aí tudo que sai da linha de produção é ótimo, porque é tudo igual. Você tem uma peça, isso é uma coisa ótima da industrialização. Tem uma peça e, de acordo com o molde, sai todas as peças iguaizinhas. E aí tem algum lá, quantos de vocês já viram Tempos Modernos do Charlie Chaplin, de que Charlie Chaplin passa o dia inteiro só batendo numa coisa só e ele vai para casa também batendo o braço, até tudo que ele faz é com o braço batendo porque se tornou automatizado e ele vira simplesmente uma peça. Mais uma peça. O cérebro não presta para nada, é simplesmente a repetição. E muitas vezes na espiritualidade a gente encara a nossa vida como também simplesmente cumprir algumas coisas que nós precisamos fazer para que nós tenhamos comunhão com Deus, vida feliz no casamento, e o nosso filho seja bom, e tudo mais, e todos educados, e tudo bonitinho, e a igreja crescendo e tudo mais. E nós saímos dos locais quase que como autômatos, completamente desprovidos de personalidade e mortos interiormente, porque nós estamos repetindo aquele mesmo ato, porque aquilo vai nos dar espiritualidade. Não. O que é que nos traz o início da espiritualidade?
conexão com Cristo. E iniciando lá, Paulo fala a Timóteo, passe à frente, porque o nosso ofício é um ofício artesanal que passa de um para o outro. Não é automatizado. Não é simplesmente você ser parte, uma peça no grande quebra-cabeças e faça só isso e fique caladinho. Não. De Cristo, que tocou Paulo, que depois foi atendido por Ananias, que depois foi meio que discipulado por Barnabé, e depois pegou Lucas, e pegou João Marcos, e Silas, e Tito, e Timóteo, e tantos outros, e começou a passar aquilo como de pai para filho, como de artesão para aprendiz, como de mestre para lutador de alguma arte marcial, como Jedi para Padawan. Sim. Não dá para ensinar a arte Jedi num final de semana, por mais tremendo que ele seja. Não dá. Sabe como se ensina a arte Jedi? A arte de caminhar com Cristo se ensina caminhando. Um dia de cada vez. Todo dia. Ouvindo besteiras do seu Padawan. Às vezes falando besteiras e depois tendo que dizer, pô, cara, eu falei besteira. Caminhando na vida. De vez em quando tem uma batalha, e naquela batalha há muito que aprender na batalha. E olha o que Paulo diz. Suporte comigo, no próximo verso, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Se eu fosse o tradutor, eu diria, suporte comigo as minhas batalhas como bom Padawan. Como bom aprendiz. Tantas vezes a gente imagina que a vida é tão automática quanto uma pílula, é tão plástica quanto as fotos que vemos dos grandes mestres, que quando capturados numa foto instantânea, parecem que não têm problemas, não enfrentam as intempéries da vida que nós enfrentamos. Não ficam tristes, desiludidos, não se sentem um fracasso, não pensam em desistir, não pensam em jogar tudo para cima e dizer, sabe de uma coisa, essa caminhada não dá certo, eu tenho dúvidas de absolutamente tudo, eu vou seguir outra vida. Porque uma imagem não transmite a realidade dos momentos da vida. O que transmite isso é suportar comigo os meus sofrimentos. A espiritualidade artesanal passa por sofrimento. Ela não os evita. Eu já repeti isso várias vezes aqui na Comunidade Viva, mas eu acredito que nós precisamos ser relembrados disso, porque nossa cultura insiste em repetir o mesmo adágio religioso. Se você quer parar de sofrer, busque a Deus, porque o seu sofrimento passará. Mentira, falácia, engodo. Deus não acaba com o nosso sofrimento. Deus nos ensina através dos reveses da vida, das circunstâncias, dos sofrimentos, das vitórias e tudo mais. A diferença é, aprenderemos ou ignoraremos os sofrimentos. Aprenderemos com os sofrimentos como bons soldados, as batalhas, as intempéries e os treinamentos, os testes. Aprenderemos com eles para enfrentarmos novamente e vencermos e possamos vencer mais facilmente, ou ignoraremos e continuaremos a viver como se as coisas instantaneamente acontecessem e você se tornasse um grande soldado simplesmente porque caiu de paraquedas na frente de batalha. Você sabe o que acontece com um soldado que é jogado de paraquedas na frente de batalha quando o pau está comendo? Ele é assassinado instantaneamente. É isso que acontece. Já viu falar no termo cego em tiroteio? É exatamente assim que acontece com alguém que é colocado no meio da batalha sem preparo nenhum.
Agora, muitos de nós somos diariamente colocados no meio da batalha sem preparo nenhum, porque imaginamos que o que vai transformar a nossa vida foi a palavra do pastor no domingo passado, ou aquele último livro que eu li, e o último livro que eu li disse que se eu determinasse para Deus que estava tudo resolvido, está tudo resolvido. Então eu determino para Deus e vou para a batalha, e quando você chega lá, você é derrotado. Por que eu fui derrotado? Você foi derrotado porque você não determina nada para Deus. Você é só um soldado. Quantos de carreira militar aqui, Marcelo? Sei que o Marcelo veio da carreira militar. Quem mais? Alguém mais da carreira militar? Levanta a mão, sem vergonha, por favor. Salute the flag. Isso aí, isso aí. Ótimo. Vocês da carreira militar, soldado. A palavra que Paulo usa é exatamente isso. Sabe o que soldado quer dizer em grego? Soldado. Praça. Tá bom? O que é que praça faz? Falem comigo aí, os de vida militar. O que é que praça faz? O que é que soldado faz? É preparado para ir para a guerra. Tá bom? Preparado para matar. Caramba, tá bom. Quem mais? O que é que praça faz? Cumpre determinação. Quem foi que falou? Olha, PM. Fique de pé, Anderson. Uma salva de palmas para o Anderson. Praça cumpre ordens. Não é? Só que na nossa cultura nós ouvimos cotidianamente que nós nascemos para ser cabeça e não cauda. O que Paulo lembra Timóteo é: meu irmão, meu filhinho, lembra de estar conectado a Cristo, mas você é soldado. Enfrente comigo as labutas da vida, enfrente comigo as circunstâncias, enfrente de cara as dificuldades, porque é isso que vai nos fortalecer. A palavra de Paulo que ele usa para sofrimento seria melhor traduzida como o meu martírio. Enfrente comigo o meu martírio. O martírio é um sofrimento com propósito. Não é um sofrimento por sofrimento, mas é um sofrimento com propósito. Então, Paulo chama Timóteo como parte do aprendizado de vida dele, como parte de ele ser moldado por esse grande artesão, Deus, para a vida, como parte de ser moldado para a vida, é: enfrente comigo os meus martírios, enfrente comigo como bom soldado de Jesus. Um soldado aprende a ser disciplinado. Sabe como que o soldado aprende a disciplina? Treinamento diário. Repetição extenuada dos mesmos exercícios. Infantaria é assim. Tá todo mundo sabendo? Tá. Vamos fazer de novo, então. E aí, quando um erra, aquele um paga sozinho, né? Não, quando um erra, paga todo mundo. Para todo mundo ser lembrado de que quando um elo está fraco na cadeia, todo mundo paga. O meu irmão foi tenente, como médico. Está aqui a sogra, a irmã dele, a esposa dele está lá fora com um bebezinho. E ele, como tenente, acompanhou alguns treinamentos na selva de alguns soldados que estavam chegando. Na verdade, de alguns tenentes, mas enquanto estavam como aspirantes ainda, eles eram massa disforme para ser moldado por os outros tenentes. E o esporte predileto dele era acompanhar os treinamentos, para ele poder ter certeza absoluta de que o sofrimento era parte do treinamento. E o sofrimento é parte do treinamento. É vencendo o sofrimento que nós somos feitos mais firmes na disciplina. Paulo continua. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Quantos de vocês estão acompanhando o PAN lá do Canadá? Eu também tenho acompanhado. Está meio ofuscado porque a Globo não está seguindo muito e o que não acontece na Globo não acontece no Brasil, né? Mas é muito interessante vermos com essa imagem de atleta que Paulo chama a mente de Timóteo, falando a respeito dessa espiritualidade artesanal. Paulo faz questão de trazer uma imagem de um atleta que se dedica dia e noite
para um propósito e se condiciona para aquele esporte. Recentemente, o grande medalhista, se não me engano, é Thiago Ferreira, o nome dele, o nadador? Pereira, Thiago Pereira, acabou de ganhar ontem à noite a 23ª medalha pan-americana. É o maior medalhista pan-americano de todos os tempos, brasileiro, jovem, nadador. Ele poderia ter feito esse grande feito há alguns dias atrás, quando ele foi desclassificado de uma prova, porque ele não cumpriu a regra. Numa das viradas de uma corrida em que ele de peito, em que ele é o cara de peito. Ele estava nadando para o ouro. Ele ganhou o ouro, inclusive. Ele foi desclassificado. Sabe por quê? Porque em vez de tocar com as duas mãos, ele tocou com uma mão só e deu a virada com uma mão só. E foi coisa assim, sabe aquele deslize que vão as duas mãos, mas uma toca primeiro e ele esquece de tocar a outra e vira? E foi desqualificado. E aí você pensa, mas ele é um atleta tão bom, ele merecia aquilo, ele é o mais rápido de tudo. Ele simplesmente não tocou a ponta de uma falange numa placa só. E foi desqualificado. Um atleta, ele se condiciona de forma até forçosa, dura, com treinamentos extenuantes, para atingir um resultado. Sabe o que a nossa cultura diz? Diz, esforço é para aqueles que não têm como pagar pelo que precisam. Esforço é para os fracos que precisam se esforçar para alguma coisa. E aí em nossa mente fica sempre aquela luta cultural e até mesmo luta dentro de nós, diz, se eu precisar me esforçar é porque eu sou fraco. Não. Os fortes se esforçam. Escreva isso. Os fortes são fortes porque eles treinam, porque eles se esforçam. Ou você acha que os atletas que competirão em 2016 ali no Rio de Janeiro, eles começaram a treinar ontem? Não. Alguns deles estão treinando há 10 anos. Alguns deles estão treinando desde que se entendem como gente. Alguns desses nadadores hoje têm seus 30 anos, estão nadando desde os 10, 20 anos. Dentro d'água, com cãibras, sendo lembrados como o posicionamento das mãos ou das pernas e como se nada direito para vencer. E aí na sua vida você ouve de muitos por aí, da televisão, da internet, dos vídeos que você insiste em continuar assistindo e se alimenta com lixo, dizendo, você não precisa fazer nada porque Deus já preparou tudo para você. Mentira! Deus preparou a cruz de Jesus Cristo e é nela que plugado você tem energia para viver, mas nade, treine, se esforce, se condicione, porque o trabalho espiritual de vida é feito artesanalmente. Um dia de cada vez, um treino de cada vez. Paulo continua. E ele traz mais uma imagem que, sabe quando o palestrante ou o cara que está escrevendo um livro deixa para último aquele exemplo ou aquela ilustração que é para acabar com tudo, simplesmente, não, assim, se você não entendeu ainda, assim, por favor, só isso aqui, entende isso. Paulo diz, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Paulo dá 3 exemplos, soldado, atleta e depois lavrador. O agricultor, o roceiro, aquele cara rude, com os pés todos calejados, com a mão que não é nem mais uma mão, é simplesmente uma lixa, que vai todo dia para a roça para extenuadamente, com fé, preparar o terreno e esperar um bom tempo, todos os dias sem resultado nenhum, colocando sementes e tratando a terra, confiando em Deus que aquela terra germinará e produzirá frutos. E depois de meses, 3 meses, 6 meses, às vezes anos, se o cara for então alguém que planta árvores para corte, são cerca de 10 a 12 anos que começa a dar, 12 anos para ter o primeiro fruto. É interessante que Paulo termina com essa imagem de agricultor como exemplo
para a vida espiritual, para a vida, para a espiritualidade artesanal que ele quer entusiasmar Timóteo a continuar vivendo. Soldado, participando dos sofrimentos, do engajamento, do condicionamento e da disciplina. O atleta participando dos extenuados treinamentos e observando bem as regras do jogo para que ele não seja eliminado, mas que ele possa chegar até a medalha. E finalmente ele vai com o lavrador, que depois de muito trabalho chega aos frutos. Hoje queremos nos enganar de que teremos frutos sem trabalho. Esse não é o sonho de todos? Não é a promessa da Mega Sena? Aposte em alguns números e você ficará milionário. Dê o seu dízimo e Deus te dará 10 vezes mais. Isso é mentira, tá? Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Isso está escrito na Bíblia, mas veja o contexto. Não há resultado sem trabalho. Em inglês, num contexto de malhação, existe um termo que nós precisamos aprender. E o termo é no pain, no gain. Se não há dor, não há ganho. A espiritualidade artesanal vai por isso. No pain, no gain. Sem trabalho, sem esforço, sem dedicação, sem disciplina, sem força aplicada, não há resultado. Mas havendo resultado pela força, é o agricultor que participa dos frutos da colheita. E Paulo termina dizendo: reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você o entendimento de tudo. É tipo assim, você ouviu esses 3 exemplos, agora mastiga isso, leva para casa, e reflita um pouco e passe a viver, porque Deus vai te dar o entendimento. E é assim que eu gostaria de terminar. Reflita um pouco sobre isso e Deus dará o entendimento. Mas gostaria de aplicar rapidamente em algumas áreas de nossas vidas. O Débora e os meninos podem começar a vir. Na nossa lida diária, eu como pastor, como arquiteto social, como conselheiro, assim como o Daniel, assim como muitas vezes Tiago e Luana, como líderes de grupo de vida, Rubi e Gabriel, Alessandra, minha esposa, Sara e Magno, Carlos e Késia, tantos outros, Augusto e Leia. Nós ouvimos muitas pessoas frustradas com a vida e com um nível de frustração enorme, porque simplesmente as coisas não acontecem. Eu não quero que você mexa a cabeça, mas isso já aconteceu com você, ou tem acontecido com você, de que simplesmente parece que as coisas não andam. Você já foi para culto de descarrego, você já passou pela corrente dos 70, você já tentou até, talvez, alguns gurus alternativos, provavelmente, sabe? Candomblé, macumba, mesa branca, alguma irmã que ora firme, forte, alguma coisa, e simplesmente num desato nó. E você fica pensando, o problema sou eu, e eu preciso dizer para você, e não tem nenhuma cabeça de bode plantada na sua casa, e se tiver, ela deve estar apodrecendo. Se não estiver fedendo, deixa lá, porque ela não vai mudar em nada a tua vida. Porque não é a cabeça de bode que vai mudar a sua vida. Sabe o que vai mudar a sua vida? Estar conectado na videira. Ponto inicial. Só isso. É só o ponto inicial, mais nada. Porque se você não estiver conectado na videira, você jamais terá a energia necessária para enfrentar as batalhas. Porque as batalhas vêm todo dia. E umas você vence, outras você perde. Mas em todas você aprende. Então para de procurar a cabeça de bode enterrada no seu quintal. Para de repreender maldição e simplesmente faça uma coisa na sua vida. Diga: Senhor, eu sou teu, e conecte-se na videira. É a única coisa que você pode fazer nesse processo de graça. Só. Isso já atenua um pouco a frustração de vida.
Porque a energia já não é mais só sua, é você com graça. Mas aí logo depois de ser conectado à videira, comece a treinar. Comece com a disciplina de um soldado. Buscando a Deus. Buscando aprender com Deus como se enfrenta batalhas. Sobre batalhas, sobre circunstâncias difíceis, sobre dor, a Bíblia está cheia. Cheia. Cito algumas. Abraão foi prometido, enquanto ele ainda era jovem, que ele seria pai de uma grande nação. Depois de décadas, ele tem um filho. Soldado. Davi é ungido como criança, adolescente, rei. E ele chega ao reino já depois de adulto. Se você observar todos os heróis da fé, todos, sem exceção, passaram por rigoroso teste, treinamento, disciplina, condicionamento de vida e araram a terra por anos antes de qualquer fruto. Eles viveram a espiritualidade artesanal, plugados na videira. Você está enfrentando problemas no seu casamento? Deus agirá, sim. Se você e sua esposa decidirem-se por plugados na videira, trabalharem. Trabalharem sabe no quê? Na morte do seu eu e de você para começar a viver pelo outro. Disciplinado, investindo no seu casamento como você investe na sua carreira, como você investe no seu estudo, como você investe em todas as áreas, até na malhação. Todo dia, 2 horas malhando porque você quer o corpo sarado. Imagina se você todos os dias investisse na sua esposa. Só nela, mais nada. Sem celular, sem Netflix, sem televisão, sem nada. Só a sua esposa ou só o seu marido. Me conta depois como é que está seu casamento. Trabalho. Mas eu não sei o que fazer. Estuda. Sim, tem livro bom, leia o livro. E depois de ler o livro, não espere que caia do céu. Haja, faça. A sua vida tem sido frustrante, a sua própria, você e você mesmo. Sabe aquelas conversas de doido que a gente tem, a gente mesmo? Sim. Se você dedicar tempo para ser moldado por Deus, parando para ouvi-lo, para entender como a vida funciona com Ele, sim, lendo a Bíblia, ficando calado e refletindo simplesmente pelo que Deus faz em sua vida, sobre as intempéries da vida, sobre as circunstâncias de por que eu estou aqui, para onde eu vou, Senhor, para onde Tu queres que eu vá? Parece que está tudo fechando, me mostra. Conversando com outras pessoas sábias de sua vida, mas invista e depois trabalhe com os seus filhos. Pais, uma palavra muito importante para vocês: vocês são os mestres dos seus filhos. Invista. Os seus filhos não vão passar 18 anos na sua mão sem você fazer nada e depois ser grandes homens e mulheres. Não, o nome disso é loteria. Agora, você quer controlar os resultados? Trabalhe. A chance de dar certo é muito maior. Invista, ensine, passe tempo, sente para brincar. Vá brincar em churrascos, em vez de ficar papeando na churrasqueira, vá para a piscina. Nós estamos buscando tantas vezes resultados instantâneos, tipo miojo. Agora coma miojo todo dia. É rapidinho. Os resultados não serão tão bons.
Da mesma forma, na nossa vida, a espiritualidade real, verdadeira, se o que desejamos é eventualmente comer frutos saborosos, o trabalho não começa na colheita, o trabalho começa no preparo da terra. Comece a preparar a terra. Trabalhe. E como se começa a preparar a terra, se coloca uma massa disforme nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, eu tentei, fiz essa caquinha aqui, agora é contigo, me ensina a trabalhar, me ensina. Você quer aprender a viver? Eu tenho certeza absoluta que o mais interessado é ensinar você a viver e ver você vivendo bem, porque vida espiritual é vida, não existe outra. É Deus. E em Cristo, Ele nos ensina. Ele coloca em nossa volta pessoas que podem caminhar conosco. Esse é o seu desejo? Faça essa oração hoje. Uma oração cantada que faremos, mas faça dela a sua oração aí mesmo onde você está. Se conectando à videira, ou se reconectando de repente. Mas o segundo passo imediato é: agora o que é que eu faço? Você é um soldado. Siga ordens. Siga as ordens de Deus em Cristo Jesus. Ora com a gente. Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Ele é amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceitos, amor sem diferença. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importa com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, aprendendo a perdoar. É o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero amar sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importa com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, aprendendo a perdoar. É o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Você termina essa oração comigo, mas não repete só o que eu falar, não diga só amém no final de tudo. Nós já oramos cantando e eu gostaria que você tivesse uma oportunidade de uma oração pessoal, sua, só sua e Deus. Eu não sei qual é a batalha que você enfrenta na vida, eu não sei
que tipo de terra você tem para arar, eu não sei que aspectos da sua vida você precisa malhar em cima para desenvolver aquele músculo atrofiado. Eu não sei. Eu não sei se é o seu casamento que está nas ruínas porque você, sua esposa, ou você e seu marido têm sido inaptos e não têm desenvolvido um trabalho firme de realmente dedicação, com isso que acabamos de cantar, de amor. Amor que é sinônimo de trabalho extenuante pelo outro. Eu não sei se você tem enfrentado dificuldades com seu filho ou com sua própria vida, talvez com um vício talvez camuflado de socialmente aceito, mas que ainda é vício. Eu não sei exatamente que aspectos de sua vida você precisa ser moldado por Deus como um bom vaso. Só você sabe. Então tome esses segundos para dizer: Senhor, estou me conectando. Eu sei que através do teu sangue, eu hoje sou conectado à videira. Me alimenta. E aí, logo depois dessa oração, levanta e anda. É interessante como Jesus, curando coxos, normalmente a palavra dele, depois do milagre, é: levanta e anda para o coxo. Vai e não peques mais para a mulher adúltera. É sempre alguma ação. É sempre sai da inércia e comece a andar. Esse é o chamado de Deus para a espiritualidade artesanal. Você nas mãos de Deus como matéria disforme sendo moldada por Ele no molde dele, mas ativamente agindo na moldagem que Ele está fazendo em você. Porque é Ele quem faz tanto querer quanto efetuar. Que Deus nos abençoe a todos. E a minha oração por vocês é que nós nos coloquemos nas mãos do grande artesão e que com Ele, aprendendo dele, aprendamos a caminhar nessa vida feita à mão pelo Criador. Que Deus nos abençoe. Semana que vem, continuaremos a ser moldados por Ele. Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Não esqueça de fazer sua pré-inscrição. Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus.